Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Esclarece o que vos fala, aqui do canal Inacreditável História. É isso aí galerinha, estamos chegando hoje para mais uma videoaula hoje de História. Só que hoje ela vai ser uma aula diferente, é uma aula que ela complementa basicamente tudo aquilo que a gente já estudou até dado momento, porque a gente vai estar aprofundando ainda mais os nossos conhecimentos históricos, principalmente de cada governo que a gente estudou, desde o período lá da República até os dias atuais. Então a nossa aula será um pouco mais técnica, tá? A nossa aula será bem mais técnica hoje, mas ela será muito instrutiva para vocês, tá? Então fiquem de olho aí, né, na nossa videoaula de hoje. E lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha, que é muito importante para mim que você esteja aqui curtindo os nossos vídeos. Falou, galera? Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa videoaula de hoje, tá? De História do Brasil. Salve galera, estou aqui de volta. Bom, como eu disse para vocês, nossa aula vai ser técnica, exatamente. Quando eu digo técnica, galera, a gente vai estar falando aí sobre os planos econômicos, tá? Porque o que acontece? Quando a gente estuda todo o contexto da história do Brasil, sempre tem algo que marca um determinado governo, tá? E quando a gente vai estudar sobre, por exemplo, a gente estudou a Era Vargas, período da ditadura militar, né, os presidentes que passaram, o próprio Getúlio Vargas depois, Juscelino Kubitschek, eles ficam marcados, né, pelos seus planos de governo ou seus planos econômicos. É aquela marca registrada daquele governo. E é o que a gente vai estar vendo hoje. Então, nossa aula de hoje é o Brasil e seus planos econômicos, né? O que ficou marcado em cada governo brasileiro aí que a gente passou nos últimos anos, até a gente chegar na mais contemporaneidade lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Do Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso ali, tá? Então a gente começa, galera, uma leve introdução. Como eu estava falando para vocês, né? Que o Brasil, ao longo de todo o tempo, né? Ele foi construindo a sua parte econômica com base na agricultura, tá? Ou seja, na produção agrícola, né? Principalmente de a gente estar exportando esses produtos, né? Os nossos produtos primários, né? Para outros países e importando, né, produtos manufaturados ou produtos com uma alta complexidade tecnológica. O que faz com que o Brasil, né, de certa forma, ele seja um país de uma economia, né, primária exportadora. Isso significa o quê? Que as exportações sempre vão representar a fonte de renda e a base do nosso crescimento econômico, enquanto as importações fazem o papel de suprir, né, as nossas necessidades, ou seja, aquilo que a gente realmente precisa. O que é importante salientar, tá, galera, é que no Brasil, esse nosso perfil, né, primário exportador, ele é mantido por poucos produtos e que sempre vai ter aí uma economia variável, né, por causa que nos remete às crises internacionais, ou seja, a gente fica refém, né, do mundo globalizado que a gente é hoje, a gente fica refém da economia externa. Então, a questão do dólar influencia muito, né? A questão da crise, se o mundo está passando por uma crise, nos remete aqui também, porque causa interferência. Por exemplo, se a gente pegar um país que é a China, que é o país que mais compra produto brasileiro hoje, se eles estiverem em crise, consequentemente, eles vão deixar de comprar os nossos produtos.
Consequentemente, as nossas exportações elas vão cair. Então, nosso produto ele fica numa variável onde a gente depende, né? Infelizmente, a gente ainda depende dos países desenvolvidos, né? Então, é muito importante, né, a gente entender todo esse contexto. E mesmo isso, né, após, né, a gente diagnosticar tudo isso, os nossos líderes, os nossos governantes, eles sentiram a necessidade de formular planos econômicos a fim que fosse, né, realizado um planejamento que pudesse permitir, né, uma maior estabilização da economia do nosso Brasilzão aqui. Tá? Vocês viram que até estou de amarelinho hoje, né? Meio que patriota, né? Para representar isso para vocês. E a gente vai começar, tá? O plano SALT. É o primeiro plano econômico que a gente vai ter aí, né? Nessa era contemporânea do Brasil. Que a gente pegar lá no passado, né? Como que era a economia do Brasil? Primeiro que os nossos governantes, né, desde o período da República, da monarquia, a gente era um país onde a gente fornecia os nossos produtos para quem? Para Portugal. Tá? Até o período, né, até o início da era democrática, o início da era republicana no Brasil, não tinha muito essa preocupação em formular planos econômicos. Tá? A gente só vai começar a ver isso, né, ter esses modelos de planos econômicos ou planos de governos, só no governo do Eurico Gaspar Dutra. Tá? Que o problema em torno disso, né, virou uma reação em cadeia. Porque até então não se discutia plano de governo. Não se discutia plano econômico. Tá? Então é muito comum. Era meio que a Deus dará. A gente tem produto, a gente vende, beleza, a gente não faz nenhuma, né, nenhuma política em torno disso, então ficava muito ali aquém. Né? Só que o que acontece? Quando o Eurico Gaspar Dutra ele entra no poder, ele começa a enfrentar sérios problemas. Nossa, perdão, gente, travou a língua aqui. Ele começa a enfrentar sérios problemas, né? Por quê? Começa a ter muita inflação, o que fazia o povo, né, sentir uma certa dificuldade, pois o custo de vida se torna muito alto, né? Então ele ali no seu âmbito de presidente da República, ele procurou elaborar uma estratégia para primeiro combater a inflação. Então o plano SALT, né, ele referia-se ao quê? Às questões de saúde, alimentação, transporte e energia. Por isso que SALT, né? Saúde, alimentação, transporte, energia. Tá? Então ele inseriu essa fórmula aí, né, como uma forma para indicar para o setor privado o consentimento, por exemplo, de linhas de crédito, ou seja, incentivar a indústria privada, né, para movimentar ainda mais a economia como uma forma de você combater a inflação e a taxa de juros. Com isso, né, ele liberou aí linhas de crédito especiais, né, e ao mesmo tempo ele cria um mecanismo, um banco, tá, justamente para financiar esse crédito, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Tá? Hoje, o atual BNDES. Vocês devem conhecer muito bem o famoso BNDES, né? Que recentemente vocês sabem o que aconteceu aí. Né? Então, esse Banco, né, de Desenvolvimento Econômico, ele vem para atuar como um fator normalizador e regulador desse processo, para tentar combater a inflação e tentar combater, né, a taxa de juros. E também você injetar dinheiro em setores, né, que é de necessidade básica de cada um: saúde, alimentação, transporte, energia. Então esse, né, é o famoso plano SALT que fica aí no governo do Eurico Gaspar Dutra. Bom, galera, dando sequência aí, né, ao nosso próximo plano econômico, a gente vai entrar no governo de Juscelino Kubitschek. Como a gente estudou, quando a gente viu, né, sobre o governo de Juscelino Kubitschek, qual que era o plano dele?
era desenvolver o Brasil, onde o slogan da campanha dele era 50 anos em 5. Ou seja, fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Então, foi nesse período de 56 a 61, né, que pressupôs a existência de alguns pontos do estrangulamento e estabeleceu alguns objetivos globais e setoriais no intuito de o quê? De romper segmentos estrangulados. Ou seja, os programas apresentados ao setor privado não tiveram como ser cumpridos de diversos a vários motivos. Aí o governo ele passa a interferir de maneira mais direta na economia, mantendo aí um controle, né, muito ferrenho, né, sobre as faixas da decisão privada. Aí, nesse instante do governo do Juscelino Kubitschek, a gente vai perceber uma maior participação do Estado na economia brasileira. Tá? Esse plano que o Juscelino ele elabora, de 50 anos em 5, foi um programa muito minucioso, porque ele priorizava os setores fundamentais, né, da economia brasileira. Tá? Quais eram esses setores? A questão energética, a questão do transporte, a alimentação, indústria, a indústria de base, né, construção civil e por aí vai, e a educação. E entre esses, né, as principais realizações do governo, como a gente já estudou, né, foi qual? A construção de usinas hidrelétricas, a instalação de diversas indústrias, várias rodovias que foram abertas, né, e a ampliação da produção do petróleo, sem contar, né, a construção de Brasília. Só que o que acontece? Né? O plano era bom? Era. Ousado? Muito. Qual a consequência? A consequência é que o Brasil ficou devendo horrores. Tá? Nem todo plano de governo ele vai ser benéfico. Sempre vai ter uma consequência, sempre vai ter uma causa. Né? Sempre há uma causalidade. O que faz com que o plano de governo, o plano econômico, ele fica marcado na história de cada político. Tá? Então, se a gente pegar, historicamente, cada político brasileiro que passou, a gente vai ter ali, né, o que ficou marcado no seu governo. Vocês vão ver, logo, logo, né, tem um governo aí que, pelo amor de Deus, era uma lambança atrás da outra, por causa do plano econômico. E ficou marcado isso. Ficou muito marcado. Porque não sabia o que estava fazendo. Tá? Ficava trocando ali de plano econômico, um atrás do outro, como se fosse trocar de roupa. Tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, o plano de metas, né, do governo do Juscelino Kubitschek era basicamente esse. Investir, né, e priorizar esses 5 setores fundamentais, né, da economia brasileira: a energia, o transporte, a alimentação, a indústria de base e a educação. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, galera, é que essa aula de hoje, para vocês, ela serve como complemento do que a gente já estudou. Tá? É uma aula complementar. Tá? Então, tudo aquilo que a gente viu sobre os governos, né, vale salientar esse desmembramento que eu estou fazendo para vocês, né, sobre os planos de governo. Porque às vezes a gente vai estudar algum tema, né, algum governo específico, ou alguma pergunta, que vai falar referidamente, né, sobre o plano de governo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Pergunta do concurso. No plano de metas de Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 a 1961, ele priorizava quais setores da economia? Aí vai ter as alternativas lá. Então é importante vocês saberem os setores fundamentais, por exemplo, que é a energia, transporte, alimentação, a indústria de base e a educação. Então é uma pergunta que pode cair na prova de vocês. Então é importante a gente fazer esse estudo um pouquinho mais técnico e aprofundado sobre esses planos de governo ou planos econômicos. Tá? Dando sequência, a gente vai ter o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico no governo João Goulart. Tá? Esse plano, primeiro, ele foi elaborado entre 63 a 65. Tá? Ele foi o primeiro a apostar, o presidente João Goulart,
né? Ele foi em coordenar os objetivos globais e setoriais. Ou seja, controlar a longo prazo e curto prazo. Nesse sentido, com tudo isso nesse sentido, foram estabelecidas algumas políticas fiscais, monetariais e cambiais, a fim do quê? De gerenciar a presença do Estado na economia. Ou seja, consequentemente, controlar os possíveis níveis de investimentos, tá, governamentais que fossem levar o setor privado a seguir todas as métricas indicadas, né, na programação econômica. Só que o fracasso desse plano trienal, assim, em seus pressupostos globais, né, foi o quê? A questão dos setores de crescimento econômico, o controle progressivo da pressão inflacionária, a atenuação das desigualdades regionais, tá? E a redução dos custos sociais. Tá? Então, aí, dentro desses, todos esses segmentos, né, impediram, de forma direta e indireta, as atuações das medidas propostas. Tá? Uma vez, né, que eram mais considerados de caráter intervencionista. Ou seja, o governo está atuando de forma mais ativa, ou seja, mais direta, fazendo uma intervenção, né, muito mais explícita na economia. Tá? Ou seja, controlar todo o mercado econômico. Essa era a política desse plano trienal aí do governo do João Goulart. Tá? Bom, galera, agora a gente vai falar aí, né, sobre o Programa da Ação Econômica do Governo, ou seja, o PAEG, o governo lá do Marechal, né, do governo Castelo Branco. Né? É o período que a gente entra já na ditadura militar. Tá? E esse programa econômico ele foi formulado no triênio de 64 a 67. Tá? E, assim, ele fica caracterizado pelos princípios ortodoxos, né, da economia de mercado. Né? Ou seja, ele fica marcado ali por uma ação muito mais liberal, né, e sem o anseio de um plano global. Ou seja, na medida em que se propunha apenas uma ação coordenada do governo, por programas ali puramente indicativos, né, apesar até do governo se caracterizar, né, liberalista, meio controverso, né, o PAEG, em suas linhas iniciais, né, o governo, na verdade, ele passa de um agente regulador dos mecanismos da economia de mercado para uma posição excessivamente atuante, né, como um agente produtor e consumidor. Ou seja, instalando, por seguinte, muitas empresas estatais, né, o que foram muito responsáveis, tanto direto e indiretamente, pelo déficit orçamentário. A questão da emissão monetária, emissão de moeda, né, e pelas pressões inflacionárias, né, sem contar também na questão aí a queda do consumo, né, a questão, né, causada através da redução da renda disponível. Então, esse PAEG, né, gerou inúmeros conflitos, né, pois houve ali uma consonância de tentar estruturar um planejamento de longo prazo para que servisse pelo menos de uma forma de orientar o processo de decisão. Ou seja, não resultou em nada. Tá? Ele simplesmente fez uma ação econômica que culminou aí, né, para prejudicar, né, porque a gente começou a dever muito no mercado externo, ou seja, o déficit. O que é déficit? É quando a gente aí compra mais do que vende. Tá? A gente fica devendo. Em outras línguas, ou no popular português claramente dito, é quando a gente compra mais do que a gente pode gastar. Tá? Então, esse ficou aí o PAEG do Castelo Branco. Tá? Dando sequência, a gente vai ter, né, o do governo Costa e Silva, Programa Estratégico de Desenvolvimento. E esse programa, tá, ele tinha como objetivo
crescer a economia. Basicamente era isso, crescer a economia, reduzir a inflação e a ampliação dos níveis de emprego. Essas três metas, né, que eram prioritárias do governo, né, embora a oferta de emprego só tinha podido se manter na base de uma rígida política de controle salarial, não resultou em nada. Então, assim, mais uma vez, né, é um programa que foi criado aí sem nenhuma, como que eu posso dizer, sem nenhum fundamento. Tá? Não consigo descrever. É sem nenhum fundamento. Tá? E ele fica marcado por isso. Tentar, né, elevar a economia, tentar reduzir a inflação e ampliar os níveis de emprego. Tá? Basicamente é isso. Você pega o governo do Costa e Silva, em 2 anos ele tentou fazer isso e não conseguiu. Basicamente é isso. Dando sequência, a gente vai ter o Plano Nacional de Desenvolvimento, ou o primeiro PND, durante o governo do Médici, que vai de 69 a 74. Este plano de governo, esse plano econômico, ele fica assim. Ele se prende, né, nas empresas privadas nacionais, né? Principalmente assim, fica marcado nas empresas privadas nacionais, nas multinacionais e nas estatais. A preocupação do governo naquela época, né, era em construir um programa onde mantesse as multinacionais sob controle e preservasse o setor privado nacional. Ou seja, incentivar ainda mais a presença do Estado na economia. Ou seja, o Estado, mais uma vez, intervir na economia. Consequentemente, aumenta o controle dos preços finais e dos intermediários, criando aí alguns parâmetros para a remuneração, tá, dos fatores produtivos. A questão do PND, né, ele foi de planejamento global, né, que ela foi complementada por metas de setores que não foram cumpridas. É normal a gente ver em governo prometer rios de fundos e você não conseguir cumprir. É muito fácil, por exemplo, vou chegar aí, igual eu estava lendo ontem na internet da vida, um possível candidato à prefeitura de São Paulo, um exemplo que eu vou dar para vocês. Né? Ele chega como plano de governo e fala assim, eu vou acabar com a Cracolândia. Beleza. Ele está fazendo uma promessa. Por que ao invés de tal candidato fazer uma promessa desse tipo, eu vou acabar com a Cracolândia em São Paulo, ou eu vou gerar 10 milhões de empregos, por que ele não promete? Primeira coisa, se eu for eleito, ele promete, mas não cumpre. Então é muito fácil fazer uma promessa vazia e não cumprir depois. Tá? É até curioso falar. Cara, em vez de você prometer, né, fazer isso, fazer aquilo, vamos ser eleito primeiro, né? Porque é muito comum, é muito fácil, ainda mais agora em época de eleição, esse discurso é muito vago, né? Interessante até, muito vago. Mas fazer o quê? Né? Então, esse aí foi o plano de governo, né, do Emílio Médici, né, que impôs ali no Estado a tarefa de ocupar esses setores da economia. Né? Ou seja, não dava a margem para as multinacionais que estavam aqui no Brasil crescer naquela época. Tá? Aí a gente entra no governo Geisel. O governo Geisel dá continuidade, né, ao governo do Emílio Médici. Ou seja, é a segunda fase do Plano Nacional de Desenvolvimento. E esse plano, ele vai negligenciar as suas diretrizes gerais. Tá? Primeiro, né, com o primeiro choque do petróleo, que propôs um modelo econômico e social fundamentado na potência emergente. Tá? A hipótese herdada do plano anterior permitiu um milagre econômico. A despeito dos erros dos anteriores,
o segundo PND continuou insistindo em propor uma ação governamental, tá? Sobre os programas estratégicos da infraestrutura econômica brasileira e social, traçando ali diretrizes indicativas para o setor privado, incluindo até de atender somente às necessidades básicas da população. A questão é que os programas setoriais indicativos propostos pelo governo não isentaram, como previsto, né, de atuar ativamente no processo produtivo, sob um argumento de que as áreas básicas para esse processo da ativação econômica não eram preenchidas pelo setor privado. Ou seja, mais uma vez, deixa o setor privado de lado para favorecer as empresas nacionais, né, as empresas de cunho público. Ou seja, o Estado se fazia presente onde bem só ocorria problemas do processo econômico-social. Por isso, milagre econômico, entre aspas. Tá? Dando sequência, a gente vai ter o Plano Nacional de Desenvolvimento 3 do governo de João Batista Figueiredo. Esse plano ele resulta num alto índice de flexibilidade, tá? Onde ele vai estabelecer apenas diretrizes gerais e criar um único programa indicativo, em que a presença do Estado se limitou àqueles setores considerados básicos para o processo de crescimento e desenvolvimento. As características predominantes do terceiro PND, ela vai contrária aos planos anteriores, ao PND 2 e ao PND 1. Tá? Todavia, basta concluir que as diretivas e metas qualitativas exigem um severo acompanhamento das tendências econômicas e sociais, ou seja, fica dependente das tendências econômicas globais e sociais e que o mundo está vivendo naquele momento. Tá? Bem como fazer com que o governo atue de forma mais incisiva, onde você consiga manter um equilíbrio econômico, você consiga ter um programa econômico equilibrado, nivelado, tá? Sem muita disparidade. Tá? Então, essa aí, basicamente, é a continuidade do PND 3, ou do PND 2. É só continuar o governo. E lembrando que agora a gente sai do período da ditadura militar e entra no período da redemocratização do Brasil. Agora vocês vão ver a lambança. Agora que vocês vão ver a lambança. Governo José Sarney. Olha, particularmente, tá? Aqui não é o professor que está falando, é a pessoa. O pior governo que o Brasil teve é o governo do José Sarney. Tá? Porque, olha, primeira coisa, ele tentou fazer, na verdade, não é nem justificativo, foi lambança em cima de lambança. Vocês vão ver que vai ter inúmeros planos de governo do José Sarney, começando pelo plano cruzado. Tá? A principal marca do plano do governo cruzado do Sarney, né, foi congelar todos os preços. Combustível, produto de limpeza, serviços, né? Até o dólar ele tinha um preço tabelado pelo governo. A questão do papel moeda, né, também mudou, porque abandona-se o cruzeiro como moeda, né? Hoje a gente tem R$1, na época era cruzeiro, e adota o cruzado. Ou seja, cada 1.000 cruzeiros, um cruzado. Esse plano ele foi concebido por economistas que mais tarde desenvolveriam um plano real. Olha para vocês verem, hein? Plano real. O diagnóstico era que a inflação no país era inercial, ou seja, os preços eram reajustados, tentando recompor a inflação passada. Tá? Criando aí um espiral de aumentos. O que foi feito? O congelamento seria um dos instrumentos para quebrar essa lógica. Acabou sendo o único. Sem redução de gastos do governo, a demanda cresceu cada vez mais e o consumo explodiu. Porque se congela o preço,
que o povo vai fazer? Vai consumir. Só que em pouco tempo começou a faltar produto no mercado. Eu lembro, criança ainda, em 86, eu tinha 2 anos na época. E olha que eu lembro isso. De fazer fila para comprar gás. Acordar 5 horas da manhã para ir na distribuidora de gás, fila de dobrar quarteirão, para você comprar um botijão de gás, porque faltava até gás de cozinha naquela época. Você ia no mercado, a coisa era tão absurda no mercado, que você ia se encontrar, parecia mercado fantasma, parecia um The Walking Dead da vida, sabe? Era muito bizarro você ir naquela época em mercado. Parecia um mercado fantasma, que não tinha produto. E não é como hoje, que hoje a gente tem muito mercado. Naquela época, nossa senhora, era absurdo. Não tinha esses grandes atacadistas que a gente tem hoje. Né? Se a gente pegar aí as grandes redes mercadistas, né? Como Carrefour, Orecatu da vida, Proença, o Amigão, por aí vai, Sacachita. A gente não tinha. Os mercados naquela época, eles eram regionais. Eles eram aqueles mercadinhos de bairro. Eles compravam toda semana para abastecer, não fazia aquelas compras gigantescas. Tá? Então, faltava. Né? Só que como isso começou a faltar, esses produtos nos supermercados, o governo até lança a mão, né, da desapropriação de bois no pasto para tentar atender o consumidor. O que é mais engraçado, meus alunos, é que é o seguinte: acredita-se que o plano cruzado, em sua ânsia, né, assim, na euforia imediatista, ele não se preocupou com o sequenciamento da política econômica. Então, dessa forma, agregou-se muito mais uma inflexibilidade e o plano por si só sofreu o quê? Desajustes globais e setoriais, o que reconduziam, no caso, a economia a um estágio anterior. Ou seja, foi para o beleléu. Aí eu coloquei abaixo para vocês uma nota aí de 1.000 cruzados. Então, lembrando que, né, a cada 1.000 cruzeiros era um cruzado. Então, eu até peguei aqui para vocês verem. Eu tenho uma convenção histórica aqui, professor de história, né? Por exemplo, cruzeiros. Ó, quem já viu uma dessa? 10.000 cruzeiros. Tá novinha. Isso aqui hoje, acho que colecionador iria adorar. Eu não sou muito colecionador, né? Mas aqui a gente tem uma nota de 10.000 cruzeiros. Aí, a gente mudou para cruzados. Então, vamos pegar uma nota de cruzados. Aqui, ó. Isso aqui é uma nota de 5.000 cruzados. Aqui. 5.000 cruzados. Bonita, né? E aí a gente tinha. Eu também tenho aqui, ó, uma de 200 cruzeiros, né? Ó, 200 cruzeiros. Praticamente quase igual a nota do real, né? Essa nota aqui, deixa eu ver de que ano que ela é aqui. Que geralmente tem o ano. Aqui não fala o ano dela. O ano que ela foi feita, na verdade. Olha aqui. É isso que eu quero mostrar para vocês, né? Então, o governo Sarney era essa lambança. Você saía do cruzeiro, né? 200 cruzeiros, 5.000 aí cruzados, cruzeiro. Essa de 1.000 cruzeiros aí, 1.000 cruzados aí que eu coloquei para vocês, eu não tenho. Né? Tem a de 10.000 aqui, ó. 10.000 cruzeiros. Essa de 10.000 cruzados aí eu não tenho, não. Tá? Tem de 1.000 cruzeiros. 1.000 cruzeiros eu tenho. 1.000 cruzeiros. 1.000 cruzados eu não tenho. Então, a cada 1.000 cruzeiros, igual essa aqui, era uma nota de um cruzado na época. Né?
Dando sequência aí, galera, a gente vai entrar no Plano Cruzado 2. Tá? Após a vitória, né, das eleições estaduais, o governo Sarney vai anunciar o Plano Cruzado, com os ajustes. A principal marca do Cruzado 2 foi uma tentativa de controlar o consumo e o déficit público, com aumento de tarifas e impostos. Para vocês terem uma ideia, os automóveis foram reajustados em 80%, combustível 60%, energia 35%. Os demais continuaram congelados. Por, né, a população naquela época já pagava, né, para comprar alguns itens, e agora que haviam sumido do mercado, carne e outros, né, ou seja, mais uma lambança a ser feita. Aí, né, é os cruzados novos, que é essa aqui, ó, que eu tenho para vocês, a que eu coloquei na foto, aqui embaixo, aqui, se não der para vocês verem, aqui, ó. Olha que bonitinho. Essa aí, ó. Cruzados novos. Então, troca novamente de moeda o nosso governo, nosso maravilhoso governo Sarney. Né? Aí vem o plano Bresser. Oh, já viu? Ó, só para vocês terem uma ideia, hein? 86, plano cruzado. Aí em 86 de novo, cruzado 2. Em 87, plano Bresser. Tá entendendo? Uma sucessão de erros, uma atrás da outra. Quando Luiz Carlos Bresser Pereira assumiu o Ministério da Fazenda, do governo Sarney, após o fracasso do plano cruzado, a inflação no Brasil atingiu a marca de 23,21% ao mês. Tá? Multiplicar isso aí por 12, dá mais ou menos, né, uns 280% ao ano. Que é variável, tá? A inflação era variável naquela época. O principal problema do país naquela época era a dívida pública, o déficit público. Ou seja, o governo ele gastava mais do que ele arrecadava. Pra vocês terem uma ideia, em apenas 4 meses, tá, essa diferença, esse déficit, ele já atingia 7,2% do PIB brasileiro. Então, para tentar solucionar esse problema, foi criado e chamado Plano Bresser, no qual se instituiu novamente o congelamento dos preços, dos aluguéis, dos salários, e também foi criada a UPE, que serviu como referência monetária para o reajuste dos preços e salários. Para tentar conter o déficit público, foi decidido desativar o gatilho salarial, ou seja, o reajuste do salário pela inflação. Além do aumento de imposto, corte de subsídios, por exemplo, do trigo, adiamento de obras de grande porte, o país também passou a negociar com o Fundo Monetário Internacional e suspendeu a moratória, ou seja, os juros que eram pagos, né, por esse Fundo Monetário Internacional. No entanto, os esforços de Bresser não deram certo. Lambança atrás de lambança. Tá? Contudo, né, a inflação em dezembro de 87, lembrando que a inflação mensal é de 23,21%, no final de 87, em dezembro, a inflação anual atingiu a marca de 366%. Com isso, o ministro ele pede demissão, aí ele foi substituído por Maílson da Nova. Já sabe o que vai acontecer, né? Aí, ó, desenvolvendo do plano Bresser, embaixo. Mas já sabe o que vai acontecer, né? Durante o governo Sarney, plano Verão. Saiu Bresser, entra Maílson da Nova. Em 16 de janeiro de 89, o plano econômico, conhecido como Verão, né, veio, né, a crise inflacionária, que nos levou lá nos anos 80 à edição de uma lei que modificava o índice de rendimento da caderneta de poupança.
promovendo ainda o congelamento dos preços dos salários e a criação de uma nova moeda, tá? O cruzado novo, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem! É, essa aqui, ó. Eu mostrei para vocês. Ó. Esse aqui é o plano verão. Então vem essa moeda aqui. Agora eu lembrei de que ano que é. De 89. Vem essa moeda aqui que é o cruzado novo. Né? É bonitinho. Eu vou tentar vender essa nota na internet. Será que alguém compra? Alguém deve comprar. Quem quiser comprar, nós vende. Ainda negocia. Então vem aí esse cruzado novo. Né? Inicialmente, esse cruzado novo, essa moeda, era atrelada com a paridade do dólar. A extinção da OTN, né? Ou seja, mais uma vez a intenção do governo não deu certo. E o plano verão gerou uma série, né, de desajustes à caderneta de poupança. Nossa, eu ia falar poupança. Imagina a professora de português vendo uma aula minha uma hora dessa e eu falando errado desse jeito. Vai matar eu. Bom, as perdas da caderneta de poupança chegaram a 20,37% ao mês. E estes prejuízos puderam ser reavidos na justiça, por incrível que pareça, até pouco tempo atrás. Você conseguia lá entrar na justiça e reaver a perda aí dessas dívidas aí, dessas perdas que a gente teve para quem tinha caderneta de poupança naquela época. Aí a gente entra no governo Collor, Fernando Collor de Mello. Opa, lambança. Bom, quando o Collor ganha a eleição, né, um dia após ele tomar posse, né, o plano, né, que ele cria, o plano Collor, foi um conjunto de reformas econômicas que visavam controlar a inflação. Né? Oficialmente o nome do plano seria Brasil Novo, tá? Mas ficou conhecido popularmente como Plano Collor. A proposta era basicamente combinar a liberação fiscal com a financeira. Para isso, foram adotadas algumas medidas radicais para estabilizar os preços, que foram acompanhadas de programa da reforma política industrial e do comércio exterior. O que acontece? O governo decidiu também dar início a um programa intitulado Programa Nacional de Desestatização, mais conhecido como PND. Já ouviram esse nome, mas é outra coisa. Esse plano ele foi implementado pela equipe dos economistas de Collor, composta por Zélia Cardoso de Mello, Antônio Candir, Ibrahim Eriks, Benilton Cadini, Luiz Otávio da Mota Veiga, Eduardo Teixeira e João Maia. Tá? A reportagem da Veja da época. O dinheiro sumiu. Collor toma posse, baixa um confisco geral e deixa o país em estado de choque. Bom, mais ou menos assim. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que faltava, né, produto no mercado? No governo desse cidadão aí, do Collor, não faltava mercadoria. Mas eu lembro da época que não era igual hoje, que era tudo por código de barra, não tem nada de código de barra, mas tudo por leitor de código de barra. Naquela época era muito comum você ter o remarcador de preço. Aquela maquininha que remarcava o preço. Aquela época, você fazer compra no mercado, eu era um pouquinho mais velho, 90, 92, eu já tinha aí meus 6, 8 anos. Eu ia fazer compra com a minha mãe, era engraçado fazer compra naquela época. Porque você ia comprar, por exemplo, um saco de arroz 8 horas da manhã, vamos supor que ele custava ali, vou pegar a nota de cruzados novos aqui, ele custava lá, sei lá, 200 cruzados novos. Estava uma nota dessa, um saco de arroz. Exemplo. Você chegava no final da tarde, né? O mesmo saco de arroz da mesma marca,
mostrar isso aqui. 500. A inflação naquele ano, naquele período, para vocês terem uma ideia, era diária. Todo dia subiu o preço. Perdão, toda hora. Toda hora subia o preço de produto. O mercado, naquela época, contratava gente só para ficar remarcando o preço de produto. Gente. É sério. Só para ficar remarcando o preço de produto. O que aconteceu? Aí, o plano do Collor, né? Primeiro, substitui novamente a moeda. Sai essa, os cruzados novos, e entra o cruzeiro. Tá? Não acho que... entra o cruzeiro. É dessa aqui. Olha aqui a diferença, né? Sai essa, cruzados novos, e entra essa. Praticamente a mesma nota, só muda o nome. Tá? Naquela época, né, congelou 80% dos bens privados. As taxas, tá, foram elevadas em todos os tipos de transação financeira. Indexação de taxa, fim da maior parte do incentivo fiscal, preços reajustados por entidades públicas, o câmbio era flutuante, teve abertura da economia para o comércio exterior, congelamento temporário dos salários e dos preços, extinção de agência de governo para redução de gastos e estímulo à privatização e o início da remoção da regulamentação da economia. Tá? Aí a gente sai do governo Collor, a gente sabe o que aconteceu com ele depois, né? Foi o impeachment. Aí vem o Plano Real. Só que a gente tem até hoje. Né? O Plano Real ele foi implementado em 3 etapas. Tá? Primeiro, quando em 93, quando o Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, né? Ele cria a Unidade Real de Valor, a URV, que ela seria posteriormente chamada de real. Foi uma moeda transitória. Tá? Seu objetivo principal do Plano Real era controlar a hiperinflação. Um problema, né, que o Brasil vinha enfrentando, que impedia até o desenvolvimento do país. No momento, ele combinou com condições políticas, históricas e econômicas, né, para permitir que o governo lançasse o plano, a fim de colocar quase 3 décadas de inflação ao zero. Teve sucesso. O Plano Real teve sucesso. Né? Só que ele enfrentou duras dificuldades, principalmente com crise, né, dos tigres asiáticos em 97 e da Rússia em 98. Com isso, né, o governo precisou elevar a taxa básica de juros, que chegou a 50% ao ano em setembro. É alto? É, mas em vista de quase 400% ao ano que a gente tinha, é relativamente baixo. Por fim, lá no final de 98, já com o próprio Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil, ele assinou aí um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional, né, que impunha duras obrigações, né, que o próprio Fundo Monetário Internacional impunha aí duras obrigações a serem cumpridas ali. Né? Aí, né, uma ilustraçãozinha, né, do Plano Real e, né, do Itamar Franco e do governo Itamar Franco e posteriormente do governo Fernando Henrique Cardoso. O que vale lembrar, galera, tá, é que a gente tem ali, né, durante vários governos, sempre vai ter essa questão de plano de governo. Então a gente teve o Fernando Henrique, que a meta era o Plano Real. Aí a gente vai ter o governo depois do Lula, né, que o plano era o Fome Zero, tal, por aí mais. Por aí vai. Tá? Então basicamente é isso. Né? Basicamente a gente estudou aí os planos econômicos.
Salve galera, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, né? Que ela foi uma aula um pouco mais técnica, foi uma forma de complementar tudo que a gente já estudou até o momento sobre a história do Brasil. Tá? A gente falou aí, né, sobre os planos econômicos, os modelos, né, que a gente tinha durante os governos que passaram aqui no Brasil até os dias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, deixe seu joinha aqui embaixo, tá? Que é muito importante para a gente. Falou, galera? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se vê semana que vem na nossa próxima videoaula.